Evangelho de Lucas, capítulo 21, no versículo de número 34 ao 36, está escrito assim: Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Há 2 semanas atrás, ou há 2 semanas, nós vamos estudando o sermão escatológico, baseado em Lucas capítulo 21. Nós vimos que o Senhor Jesus, Ele ministrou o sermão escatológico para responder uma pergunta dos seus discípulos, que ficaram curiosos quando Jesus olhou para o templo e disse que daquele templo chegaria um tempo em que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E os discípulos, ao ficarem curiosos, perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E os discípulos fizeram essa pergunta e Jesus respondeu. E Jesus respondeu falando sobre os que viria sobre aquela igreja, a igreja dos apóstolos, a primeira igreja, a igreja do princípio. E Jesus, em seguida, ele revela também o que viria sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, em seguida, após a perseguição da igreja. E, claro, depois de Jerusalém, do sofrimento que Jerusalém ia passar, a igreja continuaria sendo perseguida. E depois Jesus, ele mostra o que aconteceria depois da perseguição da igreja primitiva, depois da destruição do templo de Jerusalém, e aí então Jesus fala o que aconteceria no final dos tempos, quando estivesse próximo à sua vinda. Jesus, ele mostra então os sinais. E o interessante do sermão escatológico, como nós vimos no primeiro estudo, é que Jesus inicia o sermão escatológico falando primeiro do fim, falando primeiro dos sinais que precederiam a vinda dele, ou seja, 2000 anos na frente. Aí Jesus interrompe e ele volta e ele começa a falar para aqueles apóstolos que eles iam sofrer, e depois fala o que Jerusalém ia sofrer, e depois Jesus retoma novamente os sinais do fim. E quando Jesus retoma os sinais do fim, mostrando que ele virá nas nuvens, mostrando os sinais que nós estaríamos contemplando, que nós estaríamos vendo, os sinais na terra, no sol, na lua, nas estrelas, sim, que anunciariam que ele estaria próximo de voltar. E quando Jesus, ele está próximo a terminar esse sermão, quando Jesus anuncia o tempo da sua vinda, o sinal da sua vinda, Jesus, ele traz imediatamente, interessante, um alerta, um aviso. Ficou ótimo, irmão Luiz, perfeito. Jesus traz imediatamente, antes de terminar o sermão, ou ao terminar o sermão, Jesus traz um alerta para os seus discípulos. E o alerta que Jesus traz para os seus discípulos que estão ali diante dele, é o que nós lemos no verso 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus, ele falou de destruição, Jesus, ele falou de perseguição, Jesus, ele falou de sofrimento, mas Jesus falou do fim do mundo, falou do arrebatamento. E aí então Jesus adverte os seus discípulos que aquele dia ele vai vir. E de acordo com o versículo número 35, ele diz que vai vir como um laço sobre todas as pessoas que habitam na face de todo o planeta Terra. E aquele dia virá como um laço, como uma armadilha, como algo que está preparado para apanhar de surpresa, algo que está preparado para apanhar quem está despercebido, para quem está despreparado. Só que Jesus adverte os seus discípulos que eles têm que ter cuidado, que eles têm que estar vigilantes, que eles têm que estar atentos, que eles têm que estar em oração,
que eles têm que estar com a vida no altar, com a vida de santidade, com a vida de obediência. Por quê? Para que aquele dia não os apanhe de surpresa, não os apanhe de improviso. Nós poderíamos dizer, irmãos, aqui nesse versículo número 34, que Jesus talvez estivesse se referindo ao que ia acontecer em Jerusalém, porque Jesus disse lá no verso de número 21, 22, 23, 24, Jesus diz: olha, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, então vocês saibam que a sua desolação chegou. Quem estiver nos montes não volte para casa, quem estiver no telhado não desça em casa para tirar nada, fujam para algum lugar. E alguns poderiam entender que Jesus estava falando sobre isso, e Jesus estava dizendo: olha, vocês fiquem atentos, porque se vocês não perceberem os sinais que vão acontecer, e quando vocês estiverem vendo os sinais, mas se vocês estiverem frios, vocês não vão dar crédito aos sinais, e vocês vão ficar em Jerusalém para ser destruídos junto com ela. Jesus poderia estar falando isso para os seus apóstolos, mas provavelmente Jesus estava falando mesmo, não era apenas sobre a destruição de Jerusalém, para que eles estivessem atentos, para que eles não viessem sofrer junto com o povo judeu. Nós sabemos que quando veio a destruição pelo general Tito, no ano 70, quando a igreja de Cristo olhou e viu Jerusalém cercada, eles lembraram da profecia. Tanto é que algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que o evangelho de Lucas foi escrito depois do ano 70, porque Lucas descreveu a destruição de Jerusalém com muita perfeição e com muitos detalhes. E alguns dizem: não pode, Lucas, com certeza, o evangelho de Lucas foi escrito depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, porque ele está dando muito detalhe. Mas não, o evangelho de Lucas foi escrito antes do ano 70, por quê? Porque era Jesus quem estava revelando, o Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece o fim desde o começo. Então, meus amados, mas Jesus não estava apenas alertando os seus apóstolos à destruição de Jerusalém. Jesus estava deixando aqui, meu irmão, meio que em forma de código ou de enigma, um aviso para a igreja do futuro. Jesus estava deixando aqui meio que em forma de código, de enigma. Talvez os discípulos não entenderam bem o que Jesus estava querendo dizer, ou eles acreditavam que Jesus voltaria ainda naquela geração, porque ele disseram: olha, vocês tenham cuidado, para vocês não serem apanhados de surpresa. E os discípulos, por conta disso, passaram a esperar o arrebatamento a qualquer momento, a qualquer instante. Mas o fato, irmãos, é que Jesus não estava dirigindo essa palavra especificamente para eles. Jesus estava dirigindo essa palavra sim para eles, mas Jesus estava dirigindo essa palavra com intenção de chegar à igreja de hoje, que é a igreja que vai ver e passar pelo arrebatamento. Assim como quando Jesus falou, por exemplo, para Davi, e Davi às vezes, quando Deus falava para Davi, Davi às vezes achava que Deus estava falando a respeito dele, mas não, Deus estava falando a respeito do Messias. E só hoje é que a gente compreende que aquelas profecias que Deus estava falando para Davi, não era para Davi, era para o Messias, era para Jesus. Da mesma forma, essas palavras que Jesus falou para os seus discípulos, na verdade, Ele estava falando para nós. Nós, a quem chegou os últimos tempos, nós a quem chegamos à última hora, nós a quem chegamos aos dias que precedem o arrebatamento. Nós estamos próximos. Nós estamos vendo todo o quebra-cabeça se encaixando. Nós estamos vendo todos os sinais se manifestando. Nós estamos vendo a ascensão de um líder mundial. Nós estamos vendo a ascensão da grande Babilônia, da grande igreja apóstata, herege, prostituta. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a ascensão dos muitos falsos profetas. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a ascensão da grande frieza da igreja. Mateus 24, 14: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo diante de nós, irmãos, estamos prestes a ver a ascensão do anticristo e do falso profeta. Nós estamos vendo lideranças mundiais trabalhando em prol da paz mundial e tentando unificar as religiões, tirando as diferenças teológicas, para que um reze, para que o outro ore, para que o outro bata tambor, o outro faça a sua macumba, a sua oração do seu jeito, do seu tipo, mas todo mundo unido.
Nós estamos vivendo, irmão, essa hora, esse tempo que anuncia de fato, é como se nós pudéssemos ouvir espiritualmente a trombeta tocando e dizendo: Cristo já está voltando para buscar a sua igreja. O final dos tempos realmente chegou. Estamos de fato vivendo a última hora. Eu arriscaria dizer para a igreja esta noite, amados irmãos, que nós estamos vivendo o tempo das 10 virgens, onde o mensageiro se levantou e disse: aí vem o esposo. Aquele homem, ele anunciava a chegada do Messias. O mensageiro de Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, irmão, ele anuncia: o esposo está chegando. Não é que o esposo já tinha chegado, não é que o arrebatamento já tinha acontecido, mas ele diz: o esposo está chegando. E no momento em que ele anunciou: o esposo está chegando, com poucos instantes o arrebatamento aconteceu. Então, meus amados, nós estamos vivendo essa hora, porque a mensagem que anuncia a volta de Cristo estava adormecida. A mensagem que anuncia a volta de Cristo estava engavetada. A mensagem que anuncia o retorno de Cristo nas nuvens estava esquecida, porque a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja atual não se interessa por essa pregação, porque é uma igreja corrompida, é uma igreja materialista, capitalista, que só pensa nas coisas terrenas, e o seu Deus é o seu ventre. E por conta disso, dessa ganância, dessa igreja que está aí, a mensagem da volta de Cristo estava ali escondida, abafada, estava esquecida. Mas agora Cristo tem levantado os seus pequeninos em um canto, em outro lugar do Brasil e do mundo. A gente escuta alguém dizendo, alguém que não tem nome, alguém que não tem status, alguém que não tem fama, que não tem glória, mas vira e mexe você escuta alguém dizendo: Cristo está voltando. Então nós entendemos, igreja, que de fato nós estamos vivendo a última hora, que de fato nós estamos vivendo, irmãos, os últimos acontecimentos, os últimos momentos da igreja aqui na terra. E Cristo deixou para nós esse alerta: olhai para que não aconteça. Olha o que Jesus disse. Eu estou entregando o sermão escatológico para vocês. Jesus estava falando: eu acabei de dizer a vocês o que é que vocês vão passar, o que é que Jerusalém vai passar. Eu acabei de dar para vocês os sinais da minha vinda, e agora eu alerto a vocês: tenham cuidado por vocês mesmos. E Jesus fala aqui, irmão, de um cuidado pessoal que o crente tem que ter consigo mesmo. Ele diz: cuidado, tem um cuidado com vós mesmos, é um cuidado particular. Porque o pastor, meu irmão, ele não está 24 horas olhando para as ovelhas. O pastor terreno, ele não pode estar 24 horas na casa do irmão. O irmão tem que trabalhar, o irmão tem que estar na sua casa, o irmão tem que estar dos seus afazeres. Todo mundo tem seus afazeres, mas Jesus deu aqui um alerta particular para cada um de nós, para que nós ao mesmo tempo, irmãos, nos apacentássemos a nós mesmos particularmente, que nós tivéssemos cuidado. Tenha cuidado com a sua própria vida. E qual é o cuidado que Jesus diz, irmão? Para que não aconteça que o teu coração se carregue de glutonaria. Ou seja, a glutonaria, irmão, aqui fala de entretenimentos. A glutonaria fala do se deleitar com os prazeres do mundo, com satisfazer os prazeres da carne, até mesmo aqueles que não são pecado. Mas temos que ter cuidado para não sobrecarregar da glutonaria. Ele diz: sobrecarga o vosso coração com a glutonaria e da embriaguez e dos cuidados da vida. Jesus disse que nós tínhamos que ter cuidado, irmão, porque na última hora alguns de nós iam querer talvez voltar ou se lançar na embriaguez, que alguns de nós iam querer, irmãos, preocupar-se demais com os cuidados da vida. E ele diz que na última hora nós íamos correr esse risco, nós íamos correr esse perigo, que chegaria um tempo em que a sociedade seria uma sociedade tão agitada, em que a tecnologia seria tecnologia tão avançada, e tudo isso traria para nós muitos cuidados. E chegaria um tempo em que o mundo se tornaria tão capitalista, e que as pessoas se tornariam tão egoístas e soberbas, que uns iam disputar um com o outro quem tem mais poder aquisitivo. E isso ia trazer sobrecarga dos cuidados da vida para o homem. E Jesus disse: nós tínhamos que ter cuidado com isso.
Nós temos que ter cuidado, meu irmão, para de repente não nos vermos lutando com os vizinhos, ou com este ou com aquele, em relação à conquista de bens materiais. Que Jesus diz que tudo isso sobrecarrega o nosso coração e nos torna pessoas ansiosas e ociosas e despreparadas para se encontrar com Ele. Jesus está dizendo aqui, irmão, que o crente, o servo que se entrega à embriaguez, que se entrega à glutonaria, que se entrega aos cuidados da vida, que se sobrecarrega dessas coisas, ele está despreparado para se encontrar com o Senhor. Despreparado. Deixa eu perguntar para você essa noite: como é que está teu coração? Como é que está teu coração? Está dominado pelos prazeres do mundo? Está lançado demais no entretenimento? Está lançado demais na glutonaria? Como é que está teu coração? Como é que está você? Está sobrecarregado com os cuidados da vida? Você tem sentido-se cansado, um peso, um fardo, porque tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para fazer, e essas muitas coisas estão tirando o teu vigor espiritual. Jesus está dizendo aqui: tenha cuidado, porque se Cristo voltar, meu amado irmão, e você estiver desta forma, Ele diz que você vai ser apanhado de improviso, vai ser pego de surpresa. Ser pego de surpresa. Por quê? Por que vai ser pego de surpresa? Porque aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vai vir como um laço. Ele vai vir aquele dia, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia do juízo, o dia da ira, o dia do julgamento. E ele vai vir como um laço. E o laço, o que ele faz? Quando você arma o laço no chão, você não deixa ele visível. Você arma o laço e você cobre ele com areia, com terra. Você cobre ele com folhas, para que o laço esteja ali preparado para apanhar a caça que está despercebida, que está desatenta. Jesus comparou a vida dele a isso, irmão. Por exemplo, vamos dizer que eu e o Auricélio, nós somos dois crentes, dois servos. O Auricélio está se consagrando, está se santificando, está se desviando do mundo, está vivendo uma vida separada dos prazeres terrenos, está vivendo uma vida para a glória de Deus, está levando sua cruz. Mas eu não, eu sou aquele tipo de crente que curte o mundo, que se deleita com os prazeres do mundo, que tudo para mim é normal. Enquanto o Auricélio está lá sofrendo, gemendo, levando a cruz dele, vivendo uma vida de santidade, eu estou me banqueteando, me deleitando com tudo que o mundo oferece. Aí quando Jesus vem nas nuvens, o que acontece? O Auricélio estava vigilante, atento. Para ele não foi surpresa nenhuma. Por quê? Porque ele estava atento, estava vigilante. Mas para mim foi. Por quê? Porque eu achava que o mestre ia tardar, eu achava que o Senhor ia demorar. Então aproveitei para curtir o mundo mais um pouco. Eu aproveitei para curtir um pouco mais os prazeres da carne. É isso que ele está falando. Ele fala em Mateus 24, a igreja pode ir lá, Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. E fala: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerem isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que Jesus está falando isso aqui? Jesus, será que está falando isso para Pedro, para João, para Tiago, para os apóstolos? Não, amado. Ele está falando para eles, mas ele está falando para eles, mas interessado à igreja do arrebatamento. Ele está falando para eles, mas interessado a nós,
Por quê? Porque Cristo não voltou naquele momento. Ele disse: você não sabe a hora que o vosso Senhor vai vir, então vigia. O Senhor não veio naquela geração. Então Jesus não estava direcionando essa palavra para eles, Jesus estava direcionando para nós. Claro que eles, por ouvir aquela palavra, se mantiveram vigilantes, se mantiveram atentos, se mantiveram em santidade, para estarem prontos para se encontrar com o Senhor através da morte, como foi. Porém nós, a quem tem chegado, repito, os últimos dias, foi a nós que Cristo direcionou essa palavra. Isso aqui, irmão, é um sermão profético, é um sermão escatológico. Jesus direcionava a igreja do último tempo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, claro que Jesus não falou assim, mas é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou falando isso aqui para vocês, mas não é para vocês, é para a minha igreja daqui a 2000 anos. E ele diz que nós temos que estar percebidos, porque ele virá a hora que nós não imaginamos, a hora que nós não pensamos. E no verso número 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Quem é esse servo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, ou seja, dando o sustento da sua casa, cuidando da sua obra, trabalhando para o reino, trabalhando para Cristo, trabalhando para o Senhor. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier e encontrar ele servindo. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier encontrar ele em santidade. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier encontrar ele orando, com a vida de oração. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier encontrar ele com a vida no altar, com a vida de consagração, com a vida de santificação, com a vida de renúncia. Bem-aventurado esse servo, o Senhor está dizendo, quando o Senhor vier encontrar ele em vigilância. Você está vigiando, irmão? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor encontrar ele, quando o Senhor vier encontrar ele em santidade. Você está em santidade? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier encontrar ele orando. Você tem orado? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor encontrar e vier encontrar ele trabalhando para o reino, sem estar sobrecarregado com os cuidados da vida, mas trabalhando para Cristo. Você está trabalhando para Cristo? Porque quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, Ele quer ver você trabalhando, porque Ele vai saber, Ele sabe, Ele conhece nossa vida. Ele sabe aqui quem ora, quem não ora. Ele sabe aqui quem se alimenta da palavra, quem não se alimenta diariamente. Ele sabe aqui quem trabalha para Ele, quem não trabalha, quem se santifica, quem não santifica. Ele sabe aqui que tem crente que no culto tem a roupa da Mulher Maravilha, né? Da super crente, e lá fora ela tira a fantasia, e aí a roupa é outra. Ele sabe que aqui no culto tem crente que as palavras são palavras de santidade, mas lá fora as palavras são outras. Então o Senhor diz, amado irmão, que bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier encontrar trabalhando, vigiando, orando, santificando, servindo a Ele. Verso 47 ele diz: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando o Senhor vier, o que é que ele quer dizer com isso? Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, quando o Senhor vier nos ares, é que vai colocar esse servo sobre todos os seus bens. Você quer ser colocado sobre os bens do Senhor? Amém? Queremos? Então precisamos estar servindo, temor, precisamos ir com vida na presença dEle, no altar dEle. E ele diz no verso número 48: porém se aquele mau servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarde virá, porque o problema de muitos hoje é esse, irmão. Jesus vai tardar. Sempre tem gente pensando em Jesus vai tardar, mas eu vou dizer, Jesus vai tardar, mas uma hora ele chega. Jesus vai tardar, mas uma hora. É como uma mulher que resolve trair o marido. É como uma mulher que diz: olha, o amante, o meu marido saiu, só vai voltar amanhã. E de repente o marido resolve voltar no mesmo dia, daqui uma hora. É como uma mulher que resolve trair o seu esposo. Não, ele só vai voltar semana que vem. De repente ele volta amanhã. Encontra a mulher com o amante na cama. Eu vou lhe dizer, meu irmão, que ali é separação na certa, é divórcio na certa, é repúdio na certa. E o Senhor está dizendo, o Senhor está avisando, Ele vai vir. Mas se o servo for mau e disser, o meu Senhor tarde virá, Jesus não vai voltar agora, eu não vou morrer agora, eu vou beber, eu vou me embriagar,
eu vou curtir as mulheres, eu vou curtir os prazeres, eu vou curtir as orgias, eu vou curtir as drogas, eu vou curtir a prostituição, e mais daqui a alguns dias eu volto para a igreja, daqui a alguns dias eu volto para Jesus, daqui a algum dia eu volto para o Senhor. Meu irmão, eu quero lhe dizer, Jesus está dizendo, se esse servo mau disser, o meu Senhor tarde virá, Jesus disse, eu vou lhe dizer, e ele começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Sempre, preste atenção nisso, sempre a vinda do Senhor vai ser surpresa para muitos, vai ser surpresa para muitos. Aí pensou, o marido apanhado com a amante na cama. Minha filha, eu pensei que você só vinha semana que vem. Mas eu cheguei hoje. E está lá o cara com a amante. Aí você diz, meu Senhor tarde virá, mas ele vai vir. E a vinda de Jesus, no dia que Jesus voltar, ele vai apanhar, meus irmãos, a Bíblia é muito clara nisso, ele vai apanhar muitos de surpresa. Ele vai apanhar muitos que não estão vigiando. Vai chegar e vai ver, apanhar muitos despreparados. Eu espero que não seja eu e nem você. Mas ele diz que virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui ele está falando de quê? De condenação. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus está dizendo que ele vai apanhar servos naquele dia, servos que apostataram. Ele está falando aqui da apostasia. Ele está revelando a apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele diz que antes da vinda dele uma grande apostasia ia se alastrar pelo meio da igreja. Ele diz isso em Mateus 24 também, versículo 14. Jesus fala dessa apostasia, seria um sinal da vinda dele. E agora ele está dizendo aqui, amado, que de fato no verso 51, que no verso 50 e verso 51, que o Senhor vai chegar e muitos de nós vão ter entrado em apostasia. Alguns que pregavam a verdade não estarão mais pregando a verdade. Alguns que tinham zelo pela sã doutrina, que não vão estar mais tendo zelo pela sã doutrina. Alguns que conheciam a verdade, mas não vão mais estar seguindo a verdade, preferiram seguir a igreja do movimento, a igreja da campanha, a igreja da conquista, a igreja das vitórias. Jesus diz que vai chegar e vai apanhar servos em plena apostasia. E a sorte desses servos, irmãos, a parte desses homens e dessas mulheres, servos, ele diz hipócritas, a sua parte será num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, no inferno, na condenação. Jesus avisou. Sabe, amados irmãos, às vezes nós somos tão insensíveis à voz de Deus e tão insensatos ao que está escrito. Parece que para muitos de nós o que está escrito é apenas uma história, apenas um conto, é apenas algumas palavras escritas. Palavras que não têm mais poder na vida de muitos, palavras que não traz mais temor, palavra que não traz mais o temor a Deus, porque escutam a palavra de Deus, mas não dão a mínima para se voltar para o Senhor. Quantos de nós aqui essa noite, irmão, que já entraram em apostasia? Quantos pastores no Brasil que já entraram em apostasia? Quantos homens que pregavam não vendo o dom de Deus e hoje estão vendendo? Quantos homens que pregavam não façam campanhas místicas e hoje estão fazendo? Quantos homens que pregavam os dons de Deus não é fonte de lucro e hoje transformaram os dons de Deus na vida dele em fonte de lucro? A Bíblia, irmão, ela nos ensina, ela diz, ele alerta. E nós não podemos ser fanáticos ao ponto de dizer, não, mas foi o pastor fulano de tal que disse. Não, mas foi o pastor Jardel que disse, foi o pastor Paulo Júnior que disse, foi o Hernando Dias Lopes que disse, foi o Paul Acha que disse, mas está na Bíblia, está escrito.
Porque se está, amém. Se não está, pode ser Paulo Júnior, pode ser Hernando de Lopes, pode ser Paulo Acho, pode ser Jadel Fernandes, seja quem for. Se não está na Bíblia, não vem de Deus. Mas ele alerta, ele diz, amada igreja. Ele diz que, voltando lá para Lucas 21:36. Lucas 21:36. Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, e de que onde acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Presta atenção, duas coisas que Jesus diz que nós podemos estar dignos. Digno, alguém que é digno, é alguém, irmão, que é merecedor de algo. Alguém que é digno que é merecedor de alguma coisa. Sim, mas esse merecimento aqui vale lembrar que é pela graça de Deus. Que é pela graça de Deus. Não é por obras, é pela graça. Por exemplo, deixa eu lhe explicar o que é isso. O pastor está se contradizendo? Não. Por exemplo, alguém pode chegar na igreja e agora eu vou andar igual os crentes estão dizendo aí. Vou botar a saia comprida, botar a camisa manga comprida, vou ficar certinho para Jesus me salvar. Eu digo, ainda assim você vai para o inferno. Por quê? Porque você está fazendo isso por legalismo. Mas quando você faz por temor a Deus, porque compreendeu a mensagem, porque entendeu a palavra, porque o temor de Deus veio ao seu coração. Sabe por que o temor de Deus veio ao teu coração? Por causa da graça de Deus. Porque Deus se revelou, Ele mostrou, Ele revelou, veio o temor e você obedeceu. Isso é a graça. Não é que o cara, entendeu, diagnóstico? Não é que o cara conquistou pela obra, né? Não vou fazer para conquistar, não. A obra do crente sempre é produzida pelo temor a Deus, que vem pela revelação do Espírito Santo, pela revelação de Deus, não é mérito do homem. Faz a obra porque é salvo, não para se salvar, né? Então ele diz aqui: se nós estivermos em vigilância, ou seja, andando de acordo com a palavra de Deus, em todo o tempo, orando, uma vida de oração, não apenas a vida de oração que a gente tira, um momento, 1 hora para orar em casa, 1 hora para orar todo dia em casa, 1 hora para orar toda terça-feira na igreja à noite. Não é só essa oração, ele fala aqui do espírito de oração, do crente que anda em vigilância, atento, em oração, aquele crente que anda na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com Deus. E Deus para ele é uma pessoa real, ele está em comunhão com Deus, onde ele vai, onde ele entra, onde ele sai. Ele diz: se nós estivermos vigilantes em todo o tempo e orando, nós seremos havidos por dignos de evitar duas coisas, ou melhor, evitar todas essas coisas que vão acontecer, ou seja, a condenação, a ira de Deus, o juízo eterno, o lago de fogo e enxofre, o inferno de tormento. Sim, nós seremos havidos por dignos de evitar essas coisas, se nós estivermos em vigilância e oração. E também seremos dignos, ele diz, de estar em pé diante do Filho do Homem. Duas coisas ele mostra nesse texto. A outra é de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem significa o quê? Significa que nós fomos arrebatados. Significa que Cristo veio buscar a igreja, nós estávamos preparados, nós estávamos aguardando, estávamos prontos, estávamos esperando. Estar em pé diante do Filho do Homem significa o quê? Que quando Cristo vier para o dia do julgamento, depois do milênio, nós já estamos voltando com Ele. Nós já subimos no arrebatamento, reinamos um milênio com Ele, e agora já estamos voltando com Ele para julgar o mundo. Isso é estar em pé diante do Filho do Homem. Ele diz que se nós queremos evitar o inferno, a condenação, o juízo, a ira de Deus, o lago de fogo e enxofre, se nós queremos estar em pé diante do Filho do Homem, ou seja, ser arrebatado, ser salvo, reinar o milênio, reinar por toda a eternidade, com o corpo glorificado, e habitar na Nova Jerusalém, nós precisamos vigiar em todo o tempo, orando. Isso compreende o que? Vigiar e orar. Isso compreende o desviar do pecado, o renunciar às vontades da carne, os prazeres da carne. Estar vigilante compreende isso, e tudo concernente a isso, o se desviar do mal, desviar do pecado, andar
corretamente de acordo com o que as Escrituras ensinam. Isso é estar vigilante e orando em todo o tempo. Em Lucas 12, no verso de número 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar na mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Amém. Agora Jesus, irmão, aqui em Lucas 12, do 35 ao 40, ele traz agora aqui a figura de um empregado que tem um chefe, e que esse chefe, esse patrão, ele sai, mas ele deixa um empregado. Ele diz: olha, eu vou para as bodas. E bodas, que Jesus usa do contexto judaico, uma boda, um casamento, uma festa judaica, dependendo da condição do noivo, condição financeira do noivo, o casamento podia durar até de 7 a 40 dias. Então, quando o dono da casa saiu para as bodas, saiu para o casamento, o servo não sabia quando ele ia voltar. Ele podia voltar com 7 dias, com 8 dias, com 9 dias, com 20 dias, 21 dias, 30 dias, 31 dias, 39 dias, 40 dias. Ele podia voltar a qualquer momento dentro desses 40 dias. Logo aquele servo recebeu a ordem que o senhor dele queria: olha, você cinja os seus lombos, se vista, acenda uma candeia e esteja aí na porta, porque quando eu chegar e que eu bater, eu quero que essa porta se abra logo, porque eu quero entrar na minha casa. E aquele servo, ao ouvir essa ordem, ele ficou preocupado. Ele recebeu uma responsabilidade tremenda. Poxa vida, eu não sei quando o Senhor vai vir. Por quê? Mas Senhor, quando o Senhor virá, isso, o dia e a hora eu não sei. Ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Você apenas cinge os seus lombos, acenda a sua candeia. Acender a candeia quer dizer estar vivendo uma vida na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Sim, e cingir as suas vestes quer dizer cobrir as suas vergonhas. Sim, não viver na prática do pecado, que é mostrar as vergonhas, mas viver em vida de santidade, que é cobrir, né, vestir as vestes. Está cobrindo as vergonhas, a santidade. Quando o homem anda em santidade, ele está vestindo as suas vestes. Quando o homem anda na lasciva, na imoralidade, ele está comparadamente nu, de acordo com as Escrituras. Então ele diz: ande em santidade e acenda a sua lâmpada, ou seja, esteja na presença de Deus. Esteja uma vida fervorosa na presença do Senhor, servindo a Deus. Porque quando o Senhor vier e bater na porta, ele se refere ao arrebatamento, logo possam abrir, ou seja, os servos logo possam estar ali vigiando e aguardando a vinda do Senhor. Eu me lembro quando diz isso, quando Jesus fala dessa maneira, eu me lembro do que Paulo diz na sua última epístola que ele escreveu estando em Roma. Paulo ia morrer, sabia que ia morrer, a sentença já havia sido dada. E Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo. Morreu no ano 64 pelas mãos do imperador Nero. E o apóstolo Paulo diz, ele diz: olha Timóteo, já está próximo a minha partida, a minha vida vai ser oferecida como um sacrifício de libação a Deus, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não somente para mim, mas também para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então quando Jesus fala sobre essa vigilância que temos que ter para guardar a vinda dele, é porque é o que Paulo diz: para aqueles que amam a sua vinda, a coroa da glória, a coroa da salvação, o corpo glorificado, a vida eterna, o arrebatamento, vai participar aqueles que amam a vinda do Senhor. Por isso o servo que ama o seu Senhor, ele almeja a volta do seu Senhor. Ele deseja, o empregado que ama o seu patrão, que tem um bom patrão, ele deseja o retorno do seu patrão.
Ele almeja o regresso do seu patrão, a chegada do seu patrão, porque o patrão cuida bem dele, o patrão assiste bem às necessidades dele, o patrão sempre dá presente, sempre faz o bem, sempre é atencioso, é uma pessoa do bem. Assim, meus amados, ele diz que nós temos que amar a vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor. Então o sermão escatológico termina Jesus dando os sinais da sua vinda, e falando de uma geração que não passaria até que tudo isso acontecesse. E Jesus fala da brevidade da vinda dele. Jesus fala de um tempo que se abrevia, de um tempo que se apressa a chegar, de um momento, de uma hora que está marcado, que está determinado, que está prestes a vir. Então Jesus alerta a sua igreja, a forma como ele quer encontrar a igreja quando ele chegar, a forma como ele quer achar a igreja quando ele vier buscá-la. E eu lhe garanto, meu irmão, que Jesus não quer encontrar a noiva dele de qualquer jeito. Jesus não quer encontrar a noiva dele de qualquer maneira. Para Jesus, a noiva dele tem que estar esperando por ele, para a noite de núpcias. Se nós nos banqueteamos com o mundo, é como se estivéssemos adulterando. Se nós nos banqueteamos com as coisas terrenas, é como se estivéssemos traindo o nosso noivo, o nosso Senhor. Então Jesus, o Senhor, deixou muito claro que Ele virá, que Ele regressará, e que Ele almeja resgatar a sua noiva. Que o noivo, Jesus deixou muito claro que Ele também almeja o momento em que vai se encontrar com a igreja. Jesus, Ele almeja o momento em que Ele vai mostrar a glória dEle para nós. Lembro na oração de Jesus, em João 17, quando Jesus está orando ao Pai, se despedindo dos apóstolos, fazendo a oração chamada de oração sacerdotal. Jesus diz: Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo também, para que eles vejam a glória que o Senhor me deu. Então Jesus deseja, a igreja conheceu Jesus, irmão, como um cordeiro sacrificado, como um homem simples, pobre, um homem humilhado, ultrajado. E Jesus deseja mostrar para a sua igreja a glória que o Pai deu a Ele. Jesus almeja, Jesus deseja isso. Jesus deseja, almeja chegar a hora que o Pai determinou, para poder vir nos resgatar e mostrar para nós: aqui está a igreja, a glória que o Pai me deu. Aqui está a igreja, a glória que o Pai me concedeu. Aqui está a igreja, o trono de glória em que eu me assento. Aqui está a igreja, os anjos, arcanjos, serafins e querubins que me adoram, que me honram, que me louvam, assim como honram, adoram e louvam o Pai. Aqui está a glória que o Pai me deu. Jesus almeja por essa hora. Jesus deseja o momento do arrebatamento. Por isso Ele adverte a igreja, para que ninguém perca essa hora, para que estejamos preparados. Jesus, Ele não pôde dizer a hora e o dia, porque Ele disse que não sabia. Mas Jesus, Ele falou dos sinais. E Jesus, ele encerra o sermão escatológico, o sermão profético, dando um alerta para as pessoas que Ele ama. Jesus encerra o sermão escatológico dando um alerta para a igreja que Ele deseja, para a igreja que Ele vem buscar. É como se Jesus estivesse dizendo: igreja, eu venho buscar vocês, mas eu preciso encontrar vocês assim, para que eu possa levar. É como se Jesus estivesse dizendo: igreja, meus filhos, meus servos, eu venho buscar você, mas você precisa estar desse jeito, dessa forma, dessa maneira, em obediência, em vigilância, em santidade, em oração, para que eu possa levar. Porque Jesus não vai dar jeitinho lá, por ter simpatia com alguém. Você observa a parábola do rico e do mendigo, ou a história do rico e do mendigo, que aquele homem, o homem que estava no inferno, chamava Abraão de pai, mostrando o quê? Que ele era um judeu, cumpridor da lei, mas ele chamava Abraão de pai, e Abraão chamava ele de filho, mas ainda assim ele estava condenado, porque não se podia fazer nada. Por quê? Porque ele não andou de conformidade com a palavra de Deus. E Jesus fala isso para nós, amada igreja. O tempo do sofrimento está para se acabar para nós. O tempo das tribulações estão para findar, para cessar. Nós só temos que aguardar um pouco mais. Só temos que esperar um pouco mais. E o que há de vir virá, não tardará.
Então, meu amado, você que está aí cansado, debilitado espiritualmente, sem força, sem ânimo, sem fé, que deixou a chama se apagar, se levante. Se levante, porque você não pode continuar dessa maneira. Você precisa retomar sua vida com Deus. Você precisa voltar à oração. Você precisa voltar à santificação. Você precisa voltar ao serviço, ao trabalho do Senhor. Sim, você precisa fazer isso. Você precisa voltar a andar no temor do Senhor, a ser honesto, a ser fiel, a ser idôneo, íntegro, homem santo, santa. Você precisa, porque Ele virá para nos resgatar. Ele garante que virá um tempo de paz, um tempo de glória. Mas se nós queremos gozar desse tempo eterno, que não terá fim, nós precisamos ser encontrados como Ele quer nos encontrar. As suas vestes são sujas pelo pecado, estão manchadas, maculadas. A mentira na sua boca, a lascívia nos seus olhos, no seu corpo, a imoralidade sexual na sua mente, no seu coração, a desonestidade nos seus negócios, no seu emprego, no seu trabalho. Sim. E Jesus quer que você mude tudo isso. Uma oportunidade. Jesus está nos alertando, está dizendo que se você continuar dessa maneira, você não poderá salvar. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo, quando diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não poderemos salvar-nos se negligenciarmos a salvação que Deus nos oferece gratuitamente pela fé e obediência a Jesus Cristo. Então reveja, volte a ser fervoroso, clame a Deus. Todos passam por um momento de frieza, todos passam por um momento de escuridão espiritual, de negridão, de trevas espiritual. Todos passam por isso. Todos passam um período sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de se envolver com Deus, com a obra de Deus. Todos passam esses dias escuros. Mas nós não podemos, irmão, nesse tempo, nesses dias escuros, nos entregar à escuridão. Não podemos achar que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não existe. Esses dias, irmão, eu tenho passado um conflito com Deus. Eu tenho visto, irmão, olha que coisa assustadora e sem resposta. Eu tenho visto a proteção de Deus sobre nós. Eu tenho visto Deus abençoando essa obra. Eu tenho visto Deus prosperando esse ministério. Eu tenho visto essa obra chegando a nações, a lugares. Eu tenho visto Deus salvando vidas da apostasia, da heresia, do pecado, das igrejas evangélicas desviadas, da igreja católica desviada. Eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas. Eu tenho visto Deus colocar o pão na minha mesa. Eu tenho visto Deus colocar o pão de cada dia na minha mesa. Eu tenho visto Deus cuidando da minha casa, da minha família. E aí ao mesmo tempo eu olho e vejo a dificuldade que a igreja passa financeira, uma tempestade, um vendaval, um tsunami que parece que não vai ter fim. E eu fico ali, meu Deus, o Senhor é um Deus de obras estranhas. Eu disse: Senhor, não pode dizer que o Senhor me abandonou, porque eu estou vendo o Senhor andar comigo. Eu não posso dizer que o Senhor me ama, porque eu estou vendo o teu amor cada dia. Mas não compreendemos as obras de Deus. Mas o certo, irmãos, é por causa desta ou daquela luta, ou por causa desta, daquela escuridão, daquelas trevas, ou por causa deste ou daquele momento difícil, nós não podemos achar que Deus não nos ama, que Deus nos esqueceu, que Deus não olha mais para nós. Jesus passou por isso na cruz. Jesus viveu um momento de trevas naquela cruz. Não havia um discípulo, não havia um apóstolo, não havia um amigo. E quando ele olha para Deus, ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Jesus estava num momento de trevas, Jesus estava num momento de escuridão, mas ainda assim ele disse: Pai, está consumado. Sim.
mesmo no momento de escuridão. O que ele quer dizer com isso? Pai, por que tu me abandonou? Meus apóstolos me abandonaram, o povo que eu curei cuspe na minha cara, mas Pai, aqui está a obra que o Senhor me entregou, eu concluí, eu terminei. É assim que temos que ser, é assim que temos que proceder. Se Deus nos entregou algo, e agora parece que Ele nos abandonou, e agora parece que todos nos abandonaram, parece que todos viraram as costas, é hora de ser mais fiel, é hora de buscar lembrar. Ainda tem uma profecia, mesmo no meio dessas trevas, desse momento de escuridão que Jesus passou na cruz, Jesus ainda tem fôlego para lembrar-se de uma profecia, vai dizer: eu tenho sede. É uma profecia. Então, mesmo que você ache que Deus lhe abandonou, mesmo que você pense que Deus não está mais contigo, mesmo que você pense que Deus não te ama mais, mesmo na tempestade, na luta, na prova, faz o que você sabe que Deus quer que você faça, porque a Bíblia diz que 3 dias depois Ele ressuscitou e disse para os teus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E subiu ao céu, estentou à direita do Pai, aonde Ele está hoje e agora, contemplando cada um de nós. E Ele recebeu isso pelo quê? Pela fidelidade nas trevas. Que Jesus disse: Senhor, tu vai para Jerusalém? Ele disse: não tem 12 horas o dia? Então é hora de trabalhar, mas vai vir a noite. Na noite ninguém trabalha, é hora do inimigo, é hora das trevas. E Jesus estava na hora das trevas, Jesus estava na hora do adversário, na hora do inimigo, mas ainda assim Ele foi fiel. Pelo gozo que estava proposto, ao mesmo gozo está proposto para nós. Cristo recebeu um corpo glorificado, nós vamos receber também. Cristo está sentado com o Pai no trono. Ele garante para nós em Apocalipse que nós vamos se assentar com Ele também no trono dele. Cristo está lá no céu agora e garante também para nós: seremos uma coluna no santuário de Deus. Cristo recebeu um novo nome, qual ninguém conhece a não ser Ele mesmo, e Ele garante que nós receberemos também um novo nome, que ninguém vai conhecer a não ser nós mesmos. Cristo está vendo a face do Pai, e Apocalipse capítulo 20 verso 4 diz também que nós veremos a face do Pai. 22 verso 4, verso 3. O que o Pai deu a Ele, dará também a nós. Romanos 8,17 diz: nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro com Cristo? Quando Cristo entra no mundo, as Escrituras chamam Ele de o primogênito. Quando Cristo sai do mundo, a Bíblia chama Ele de... Aliás, quando Cristo entra no mundo, a Bíblia chama Ele de unigênito, único filho. Quando Cristo sai do mundo, a Bíblia chama Ele de o primogênito, ou seja, é aquele que não é mais unigênito, é aquele que agora tem vários irmãos, e que a herança que o Pai deu a Ele vai repartir com cada um de nós. Nós somos co-participantes da mesma herança, mas nós temos que ser fiel igual a Ele, e temos que ser fiel como Ele foi fiel. Temos que sofrer com Ele como Ele sofreu, temos que padecer com Ele como Ele padeceu, para que quando Ele vier, nos ache dignos de estar de pé diante dele. Nossa esperança é a tua